Na teoria, os pais deveriam criar, direcionar, impulsionar os filhos a aprenderem a seguir sozinhos. E, principalmente, uma das missões dos pais deveria ser ensinar os filhos não mais depender deles, depender de seus pais. Mas, oi pessoal, passando mais um pouquinho por aqui para distrair um pouquinho a cabeça com vocês na minha terapia pessoal, que é a minha distração, é a minha opinião e que simplesmente eu compartilho um pouquinho com vocês e vocês me fazem um pouquinho de companhia. Muito obrigada por isso. Muito obrigada, filho, pela companhia. Oi, filho. Oi, filhão. Oi, gente. Obrigada, filho, pela companhia. E obrigada a vocês pela companhia. Vocês são importantes nesse projeto, nessa terapia pessoal. Eu distraí a cabeça um pouquinho com vocês. Bom, na teoria, né? Porque na prática, poucos pais conseguem essa missão de direcionar os filhos a seguirem sozinhos, a serem independentes, a seguirem suas vidas de forma plena. Porque tem pais que não conseguem desapegar dos filhos, da história dos filhos, do direito dos filhos crescerem como seres humanos, do direito dos filhos voarem, decolarem, seguirem. E essa história de pais, nós pais, envolvem também alguns tios, alguns avós, alguns parentes que também fazem parte desse processo de evolução e desapego dos filhos para seguirem as suas vidas. E eu não estou falando abandonar a família, abandonar os pais. Não, eu estou falando de seguirem. Eles precisam seguir. Claro que tem histórias, tem filhos que são mais dependentes, são mais insistentes em não seguirem seus caminhos, são mais até folgados. Mas isso tem que ser mudado, isso tem que ser trabalhado de ambos os lados, do lado dos pais e do lado desses filhos. Filhos, eles vêm para depois eles seguirem, eles não têm que permanecer debaixo das nossas asas, debaixo da nossa eterna proteção total. Claro que a proteção ela sempre vai precisar existir, mas de uma forma moderada, de uma forma resolvida, de uma forma não problemática. Porque às vezes proteção demais se transforma em problema e não mais pode ser chamada de proteção. Mas o grande boom do óbvio é que um grande problema é que tem pais que são completamente eles, os dependentes emocionais desse circuito, desse não trabalho de deixar os filhos seguirem. Eles é que são apegados, eles é que não conseguem entender que os filhos têm capacidade sim, que têm vida própria sim, e eles ficam sempre ali naquela posição de que se eu não estiver aqui as coisas não funcionam, se eu não estiver aqui ele não sabe caminhar sozinho, ele não consegue se resolver. Isso é uma coisa muito chata, é uma coisa muito ruim para ambos os lados. Porque conforme se fala e se sabe, não se trata de abandonar, não se trata de não se dar suporte, mas se trata do sufocamento, do não direito dos filhos seguirem, da não demonstração que confia que aqueles filhos eles têm a capacidade de seguirem, eles têm autonomia para seguirem, eles têm o controle das escolhas deles para seguirem. Tem pais que não deixam isso acontecer de forma sutil ou de forma sufocante ou de forma submissa a essa função, a esse cargo que tem que ter um limite. Pais, com o tempo, se tornam título de amor, de visitação, de parceria, de convívio, de coisa boa, mas não de permanência frequente, constante, sufocante na vida dos filhos.
porque acaba se tornando sufocante. A gente não deixa os nossos filhos viverem as histórias deles. A gente parece que não está confiando na capacidade deles de resolverem seus próprios conflitos, de resolverem seus próprios BOs. E eles têm sim a capacidade de fazerem isso. A gente é que às vezes não permite. Os pais dependentes é que às vezes não permitem isso. E como convencer no coração e na cabeça de um pai e de uma mãe que isso está acontecendo? É difícil pra caramba. É bem complexo convencer os pais que na verdade são os verdadeiros imaturos emocionais, que seus filhos estão crescidos, vividos e podem até também estarem alguns imaturos emocionais, mas eles precisam resolver essa imaturidade. E não é mais com a cobertura, a proteção total e a falta de vida própria dos pais. E eles precisam viver essa fase sozinho. O ser humano é um ser também individual, ele não pode passar o resto da vida sendo dependente de tudo e de todos, nem que sejam as pessoas mais próximas possíveis. E os pais dependentes, eles não percebem que simplesmente os filhos vivem as histórias deles, as intimidades deles e nem lembra que os pais existem. E os pais não esquecem que os filhos existem. É uma coisa muito difícil e complexa, mas acontece. E aí? É complexo, é complicado. O ser humano, ele muitas vezes, ele não é dependente emocional porque enxerga dessa forma. Ele é dependente emocional porque ele se deixa passar por esse processo de escolha. O ser humano, muitas vezes, ele escolhe as suas dependências emocionais. E muitas vezes essa escolha são pais que não cresceram e vivem enxergando que seus filhos é que não cresceram. É bem complicado, mas é bem real. Era isso, um pouquinho de opinião, um pouquinho de distração, só para a gente ficar um pouco mais leve e para a gente se questionar um pouquinho. Será que estamos sendo pais que não cresceram? Será que estamos sendo pais que nunca permitem que seus filhos cresçam, que seus filhos vivam suas próprias histórias, para que vivamos a nossa? É isso. Beijo no coração, muito obrigada por ter passado um pouquinho por aqui. Ficaria muito feliz, como eu sempre falo, se você pudesse curtir o canal. Ficaria feliz de você passar por aqui de vez em quando, para distrair um pouquinho a cabeça junto. É sempre um assunto, uma conversa diferente, conversa leve, só realmente para distrair. E foi isso. Beijo no coração e até a próxima distração.